are we to become poor in E spirit? como é que a gente se torna pobre em espírito? Only by God emptying us. Só se Deus nos esvaziar. And all the trials, E todas as tribulações, all the obstacles, todos os obstáculos, all the hardship todas as that durezas we cannot overcome, que nós não conseguimos superar, it drives us to God. elas nos conduzem a Deus. I bless God for the ailments and trials in my life. Eu bendigo a Deus pelas dores, pelas durezas que vem à minha vida. Think about Peter. Pense em Pedro. Jesus said Jesus disse para ele: that Satan's going to come, Peter, Satanás vem, Pedro. and he's going to tempt you. Ele vai tentar você. Now, he didn't say, I'm going to stop him. Jesus não disse, e eu vou impedi-lo. He said, I'm going to strengthen you. Ele falou, eu vou fortalecer I'm gonna hold você. you up. Eu vou sustentar When you've você. been restored, you Quando do the você same to for your brothers. restaurado, ministre aos seus irmãos. It was necessary for Era- Peter to deny him. Era necessário que Pedro o negasse. You say, why? Você diz como? Jesus said, Jesus disse, all will betray me. all of them. All of you will betray me. Will Todos deny me. vocês vão me negar. And Peter said, E Pedro disse, not I. eu não. I'm a true man. Eu sou um verdadeiro homem. I am loyal. Eu sou leal. I have the right stuff. Eu tenho o material necessário. I'll show you how great I can be for Eu vou you. mostrar ao Senhor como eu posso ser grande pelo Senhor. He had to be emptied. Ele tinha que ser esvaziado. He had to go through such heart-wrenching pain Ele teve que passar por dor terrível. so that then, do you love me, Peter? Aí depois, Pedro, você me ama? You know, Lord. Senhor, o Senhor sabe. He was teaching Peter something Jesus estava ensinando algo a Pedro, that John seemed to have learned. que parece que João aprendeu. Notice that when John describes himself in Veja the book of John, quando João se descreve no próprio Evangelho de João, he doesn't call himself John. ele não se chama João. And he doesn't call himself the one who loved Jesus, E ele não diz de si próprio aquele que amava a Jesus, but the one whom Jesus loved. mas aquele a quem Jesus amava. I hope that transformation will occur in some of you. Eu espero que essa transformação ocorra em alguns de vocês. I'll read people on Twitter, Eu vou às vezes ler alguém que está and escrevendo lá they'll no describe Twitter themselves. e eles vão se descrevendo. I love Jesus. Eu amo Jesus. I'm the one who's crazy about Jesus. Eu sou louco por Jesus. I love Eu Jesus. amo de Jesus. I've been walking with Jesus for 30 years. Eu tenho andado com Jesus há 30 anos. When I look at my love for him, Quando eu olho o meu amor por Ele, I find nothing to boast about. eu não acho nada para me gloriar. My zeal is not founded upon my love for Jesus. O meu zelo não é fundamentado no meu amor por Jesus. My zeal is founded upon his love for O me. meu zelo é encontrado, fundamentado no amor dele por mim. Even when people sing, oh, how I love Jesus. Mesmo quando as pessoas cantam assim, "Oh, como eu amo a Cristo." Now that's biblical. Isso é bíblico. Don't think I'm saying that's not Eu não biblical. estou falando que não é bíblico. But I find it easier to say, oh, how Jesus loves me. Mas eu prefiro dizer, como Jesus me ama. That's my boast. Essa é a minha glória. Your weakness A sua fraqueza is not an obstacle. não é um obstáculo. I'll tell you what an obstacle Eu vou is. dizer o que é um obstáculo. You don't recognize your weakness. Você não reconhece a sua fraqueza. And you say, oh, yes, I do. Você fala assim, não, eu Okay, reconheço. let me ask you a question. Então deixa eu fazer uma pergunta para você. How much time did you spend in the Word this morning Quanto before you tempo você came gastou here? na palavra de Deus hoje de manhã antes de você chegar aqui? How much time did you spend in personal intercession this morning before Quanto you came tempo você here? gastou em intercessão hoje de manhã antes de chegar aqui? See, it's really easy to get the doctrine right, É fácil acertar na doutrina, that we can't do anything apart from Him. mas a gente não consegue fazer nada à parte dele. But the reality of it is a lot more difficult. Mas a realidade disso é muito mais difícil. And He's going to create that in you if you belong to Him. Mas ele vai criar isso em você, se você pertence a ele. Weakness is not an obstacle. Fraqueza não é um obstáculo, It is the catalyst. é o catalisador. And it works this way. E funciona assim. The weaker you become, Quanto mais fraco você se the more torna, untrusting you become in self. menos confiável você é para si The mesmo. more
untrusting you become in men. E mais desconfiado você fica aos olhos dos homens. The more you will cling to Christ. E mais você vai se apegar a Cristo. Violently you'll hold on. Violentamente se Because apegar a you Ele. know you have no hope apart from Him. Porque você sabe que não tem esperança à parte dele. Blessed are the poor in spirit, Bem-aventurados os pobres de espírito, for theirs is the kingdom of heaven. porque deles é o reino dos céus. You want to be used of God? Você quer ser usado por Deus? Poverty of spirit. Pobreza de espírito. And then he goes on and he says this, blessed are those who mourn, for Aí they ele shall be continua comforted. dizendo, bem-aventurados os que choram, porque serão confortados, consolados. This is very difficult to understand. Isso aqui é difícil de entender. The Christian life is marked by joy, A vida cristã é marcada por alegria, and yet it's also marked by mourning. mas também é marcada por choro. Now how can that be? Mas como é que pode ser? Well, the Christian life is full of paradoxes. A vida cristã é repleta de paradoxos. For example, you're going to heaven. Por exemplo, vocês vão para o céu. That's what Jesus said, É o que Jesus disse, but you don't even know the way. mas você nem sabe o caminho. And then he said, but I'm the way. Ah, mas ele fala, mas eu sou o caminho. You are to be full of joy, Você tem que estar cheio de alegria. but you are to mourn. Mas também você tem que lamentar. You have nothing. Você não tem nada. You have everything. Você tem tudo. I mean, this is amazing. Isso aqui é incrível. I mean, how does this work? Como é que isso funciona? I'm going to show you how it works. Eu vou mostrar como é que funciona. First of all, Em primeiro lugar, I could say that you need to cultivate holiness in your life. eu poderia dizer que você tem que cultivar santidade na sua vida. But that can turn to legalism. Mas isso pode se transformar em I've legalismo. seen it happen so many Eu times. já vi isso acontecer muitas vezes. What you need to do is cultivate a fellowship, a relationship with God O que você precisa fazer é cultivar um relacionamento, uma comunhão com Deus. through His Word, Através da sua palavra. through His prayer. Através de oração. And the closer you come to His light, E quanto mais próximos você está da luz dele, the more you are going to see the sin in you mais você verá o pecado em você. and the sin around you. E o pecado ao redor de você. And it is going to lead you to mourning. E vai conduzir você a chorar. Do you realize that some of you are so far away from Christ's light Você percebe que alguns de vocês estão tão longe de se serem semelhantes a Cristo, that you can actually practice sin que você pode até praticar o pecado and be nearly blind to it? e estar cego para ele. I see it all the time. Eu vejo isso o tempo todo. I see it in my own life. at Eu vejo times. isso na minha própria vida, muitas vezes. Now let me show you how it works. Mas deixa eu mostrar como é que funciona. When a person is saved, Quando uma pessoa é salva, the day of their conversion, no dia da sua conversão, they see a revelation of God greater than anything they've ever seen before. eles veem uma revelação de Deus como nunca viram antes. And what happens? E o que acontece? In the light of God's holiness, À luz da santidade de Deus, they see themselves in a eles light they've veem a never si seen before. mesmos como nunca viram antes. And they see their sin, E eles veem os seus pecados. and it breaks them. E os quebranta. They mourn. E eles choram. They detest. E eles detestam. That's repentance. Isso é arrependimento. They want to turn from it. E aí eles querem se virar contra isso. Free from it. E se libertarem disso. Mourning. Isso é lamento. But it's not a mourning or a repentance unto death. Mas não é uma tristeza que conduz à morte. Why? Por quê? Because they see a greater revelation of the holiness of God, Porque tem uma revelação ainda maior da santidade de Deus, which leads to a greater revelation of their own sin. que conduz a uma revelação ainda maior do pecado deles. But at the same time, they see a greater revelation of the grace of God in the person of Christ. Mas ao mesmo tempo eles veem uma grande revelação da pessoa de Deus em Cristo. And their mourning is transformed to joy E aí o choro deles é transformado em alegria. because of what they see in Him. Pelo que eles veem Now nele. that just doesn't happen at conversion. Isso não acontece só na conversão. That is actually an ongoing thing throughout our life. Esse é um processo contínuo na nossa vida. As we grow in Christ, À medida que a gente cresce em Cristo, as we become more mature, quando a gente se torna mais maduro, by spending time in God's Word, gastando tempo na palavra dele, by praying, orando, by fellowship in a godly church, tendo comunhão numa igreja piedosa, step by step,
passo a passo, we see more of who God really a is, gente vê mais acerca de quem Deus é. more of His supremacy, Mais da sua supremacia. more of His holiness. Mais da sua santidade. And it leads us to see deeper and deeper flaws. E nos leva a ver mais e mais falhas, mais profundamente. And with every one of those flaws being exposed, E com cada uma dessas falhas sendo expostas, it leads us to brokenness and mourning. nos leva a quebrantamento e But choro. we're also growing in our revelation of the grace of God. Mas a gente também cresce na revelação da graça de Deus. And so while we are growing in our mourning, Então, ao mesmo tempo que a gente cresce na nossa tristeza, no choro, we are also growing in our joy. a gente também cresce no gozo. But then something amazing happens. E aí algo maravilhoso acontece. When someone starts out as a new believer, young men, listen to me. Quando alguém começa como um novo convertido, jovens, They've escutem o que eu vou genuinely falar. been converted. Eles genuinamente foram They're convertidos. full of zeal. Estão cheios de zelo. They're preaching on the streets. Estão pregando nas ruas. They think their pastor is dead and not zealous enough Pensam que o anymore. pastor dele está morto, não é zeloso mais. They are the new John the Baptist. Eles são o novo João Batista. You know what the problem is? Sabe qual é o problema? They don't see themselves as they really are. Eles ainda não se veem como eles realmente são. Full of flesh. Cheios da carnalidade. Self-empowered. Fortalecidos por si próprios. Carried by their own carnal zeal. Conduzidos pelo seu zelo carnal. They think they are so holy. Eles pensam que são tão santos. But also they're like this, walking up and down. Mas eles também são assim, ó, andando. Because their joy is dependent upon their performance. Porque o gozo deles é dependente da sua performance, da sua realização. And they've set a standard that other people can't live up to. E eles colocam um padrão que outras pessoas não conseguem acompanhar. But they themselves are trying to live a standard they can't keep up. Mas eles também colocaram para si mesmos um padrão que eles não conseguem manter. But God is faithful. Mas Deus é fiel. Even in a radical young preacher, Mesmo num pregador jovem e radical. He starts making it difficult. Aí Deus começa a tornar difícil. He'll bring that young man to the point where he can't even read his Bible anymore. Deus vai levá-lo a um ponto em que ele não consegue mais nem ler a Bíblia. He used to fast 2 weeks. Ele costumava jejuar 2 semanas. Now he can't even pray for 5 minutes. Ele não consegue agora orar por 5 minutos. And it's not the devil. E não é Satanás. It's God doing it to him. É Deus fazendo isso a ele. God is pulling back his grace. Deus está retirando a sua graça. Breaking that young man. Quebrando aquele To the jovem. point where he sees he is nothing. Ao ponto que ele consiga enxergar que ele não é nada. And as he sees he is nothing, E à medida que ele enxerga que ele é nada, then God begins to fill him aí Deus começa a preencher with true life, com vida verdadeira, humility, com humildade, service, com serviço and joy. e gozo. But the greatest thing Mas a coisa maior is that there is a transaction going on. é que há uma transação acontecendo. Before, the young man's joy was based on his own performance, Antes, o gozo daquele jovem estava baseado na sua própria realização, which is idolatry. o que é idolatria. But as he begins to grow, Mas à medida que ele cresce, he gives up on his own performance ele desiste da sua própria realização and looks only to Christ. e ele olha somente para Cristo. Christ becomes his joy. Cristo se torna a sua alegria. Christ becomes his confidence. Cristo se torna sua confiança. That's where God is going to take you if you're a believer. É lá que Deus vai te levar se você é cristão. Remember, on the day of Pentecost, he filled them like this. Lembra, no dia de Pentecostes, Deus os encheu assim. Only after 3 years of emptying them. Depois de 3 anos de esvaziá-los. And that is going to be a continuous work throughout your life. Vai haver uma obra contínua na sua vida. There's a song that I have sung to my 2 little boys Música que eu cantei para os meus 2 filhos. when they wouldn't go to sleep at night when they were babies. Quando eles não dormiam à noite, quando eram bebês. Now that I think of it, probably they couldn't go to sleep because I sing so bad. Talvez eles não dormiam porque eu canto muito mal. But this is what I would always sing to them. Mas é isso que eu cantava a eles. Now it won't rhyme in Portuguese. Não vai rimar em português. But it goes like this. A música é assim. My son, I am weak and I'm trembling. Meu filho, eu sou fraco e estou tremendo. For the Lord I am always remembering. Para o Senhor eu estou sempre me lembrando. What a strong shepherd holds you in his arms. Que pastor forte segura você nas mãos dele.
He will break you Ele vai quebrar você and make you his own. e vai tornar você dele somente. Young men, Jovens, young women, moças, do we not have enough flashy ministers in this country? será que a gente não tem ministros exibidos suficiente nesse país? TV and photographs, TVs, fotografia, YouTube. YouTube. You want to have an impact? Você quer fazer um impacto? Walk in humility, Ande em humildade, boasting in nothing but Christ. se orgulhando de nada mais Cristo Jesus. Speak the truth, Fale a verdade, but only in love. mas somente em amor. Loving and serving even your enemies. É servindo e amando até os seus inimigos. Walk in purity Ande em pureza, and innocence em inocência and modesty. e modéstia. Keep your bodies holy. Mantenham seus corpos santos. Be babes to evil. Sejam inocentes quanto ao mal. Cultivate poverty of spirit Cultivem pobreza de espírito. by cultivating a relationship with Christ, Ao cultivarem um relacionamento com Cristo, who is meek and lowly when he was on this earth. que era manso e humilde quando estava nessa terra. And in that you'll find rest for your soul. E nisso você vai encontrar paz para sua alma. Take his yoke upon you. Tome o jugo dele sobre você. Everybody wants to preach a new definition of Christianity. Todo mundo quer pregar uma nova definição de cristianismo. What the world is longing to see is a true demonstration of O Christianity. que o mundo anseia ver é uma nova demonstração de cristianismo. I want to close this, Eu quero encerrar isso aqui. and we only got through two of the E a gente characteristics. só passou por duas das características. Well, let's just go down through them really quick. Vamos caminhar por elas rapidamente. Blessed are the gentle. Bem-aventurados os mansos. You know what that really means? Sabe o que isso significa? I'll give the answer. Eu dou a resposta. Psalms 37. Salmo 37. It comes out of Psalms 37. Isso aqui vem do Salmo In 37. the entire chapter of Psalms E 37 o capítulo inteiro do Salmo 37 is God speaking to the righteous, é Deus falando para o justo. and he's saying this: E Deus está falando o seguinte: do not envy the wicked, não tenha inveja do ímpio, do not imitate them, não os imite. dwell in the land, Viva na terra, cultivate righteousness, cultive retidão, trust in the Lord your God, confie no Senhor seu Deus, and you will inherit the earth. e você vai herdar a terra. Everyone always tries to give some really neat definition for this word, Normalmente as pessoas tentam dar uma definição muito fantástica dessa palavra. but just go to Psalms 37, Mas vá para o Salmo because 37. that is what it's about. É porque é sobre isso que fala. All right, now, and essa then he says, bem-aventurança. blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied. Depois fala, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Don't hunger and thirst to be something. Não tenha fome e sede de ser algo. Like a well-known minister or a Como um powerful ministro bem preacher. conhecido ou um pregador muito poderoso. Long to be righteous as he is righteous. Tenha fome e anseio de ser justo como ele é justo. If you have trusted in Christ, Se você confiou em Cristo, you have been justified. você foi justificado. You've been legally declared righteous Você before foi his declarado throne. legalmente justo perante o seu trono. But walk in that righteousness. Mas ande nessa Know his justiça. commandments Conheça os seus mandamentos. and follow them with all your heart. E siga esses mandamentos com todo o seu coração. Seek him Busque-o and to be like him. e ser como ele. I was in seminary about 100 years ago, Estava no seminário uns 100 anos atrás. and I had this one professor named T.W. Hunt, Tinha um professor chamado T.W. Hunt, who was a man of prayer, um homem de oração. and he would kind of let me come talk to him every once in a while when I was about to lose my mind. De vez em quando eu estava para perder minha cabeça, ele deixava com que eu fosse conversar com ele. And one day I walked into his office, E um dia eu entrei no escritório dele, just like this, desanimado, just standing at the door. lá na porta. He said, Paul, Ele falou, Paul, come in, entra, sit down. sente-se. Son, what's wrong? Filho, o que está de errado? And I just went, Dr. Hunt,
Eu falei, Dr. Hunt, I'm just so unrighteous. eu sou tão injusto. I mean, I'm so unlike Jesus. Eu sou tão diferente I de want to be Jesus. so different Eu than quero I ser am. tão diferente disso. But I mean, I just don't seem to be making any progress. Mas parece que eu não estou fazendo nenhum progresso. I'm just miserable. Eu tô miserável. I want to be like Christ. Eu quero ser como Cristo. You know, I just sit there in the chair. E ela sentar lá na cadeira. Eu tava sentado na cadeira. And he would always look at me. E ele sempre olhava para mim. That day, E aquele dia, he went like this. ele fez assim. And he stood up E ele levantou. and he walked over to my chair. E ele se aproximou da minha cadeira. He put his hands on my shoulders. Ele colocou as mãos dele nos meus ombros. And he said this. E ele disse o seguinte: In the name of Jesus Christ, no nome I do pronounce Senhor you blessed. Jesus Cristo, eu te pronuncio bendito, bem-aventurado. And he went and sat down. E aí ele sentou. And I just looked at him. Eu olhei para ele. Like, what was that all O about? que você acabou de fazer? I mean, that was strange. Aquilo era estranho. And he said, you don't understand what I just did. Ele falou, você não entendeu o que eu acabei de fazer. And I said, no, sir, I Eu don't. falei, não, senhor, eu não entendi. He said, have you never read? Você nunca leu? Ele falou para mim. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, Bem-aventurados os que têm fome e sede de for justiça, they shall be satisfied. porque serão fartos. Paul, if you had come in here today content Paulo, se você tivesse entrado aqui feliz, contente, with your progress in com the o seu Christian faith, progresso na vida cristã, I would be greatly worried eu for teria you. muita preocupação com você. But look at what you're doing. Mas olha o que você está fazendo. You're hungering. Você está com fome. You're thirsting Você está com sede. for righteousness. Por justiça. You will be satisfied. Você será farto. You will grow, son. Você vai crescer, meu Over the filho. long years of your life, you will grow. Em todos esses anos da sua vida você vai crescer. Not because I have confidence in you, Não porque eu tenho confiança em você, but because he who began a good work in you will finish it. mas porque aquele que começou boa obra em você vai terminá-la. He created that hunger in you. Ele criou essa fome em você. He will fill it. Ele vai preenchê-la. And then one day, E um dia you will come forth glorified. você será glorificado. Now walk in that hope. Então ande nessa esperança, But don't be apathetic. mas não seja apático. So many people are striving for so many things. Tantas pessoas estão buscando tantas coisas. Set yourself to strive for one thing. Coloque a si próprio para buscar uma To coisa. know him. Conhecê-lo. The power of his resurrection. Poder da sua ressurreição. Fellowship of his suffering. Comunhão dos seus His sofrimentos. righteousness. A sua justiça. And he goes on and he says, blessed are the merciful, for they shall receive mercy. Jesus continua dizendo, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Mercy. Misericórdia. I remember one time preaching in a church and there was a woman there Eu me lembro de uma época pregando numa igreja e havia lá uma mulher who had done horrible things. que havia feito coisas Had done horríveis. horrible things in the church. Tinha feito coisas horríveis na igreja. Horrible things to other women. Coisas horríveis em relação a outras mulheres. She was horrible. Ela era uma mulher horrível. And she came forth weeping. E ela começou a chorar. And she just fell down at the front E where ela I was simplesmente preaching. caiu aqui na frente enquanto eu estava pregando. I knew all about her. Eu sabia a história dela. And I went down to her. E eu cheguei até ela. And I put my hand on her E shoulder. eu coloquei minha mão no ombro dela. And I began to pray. E eu comecei a orar. And I looked around at the people in the church. E eu comecei a olhar para as pessoas ao redor da And they igreja. were furious. E eles ficaram furiosos. And one of them said, E um deles disse, how can you pray with her? como é que você pode orar com ela? And I stood up and turned around. Eu levantei e me virei. I have to pray for her. Eu tenho que orar por ela. Why? Por quê? If there is no mercy for someone like her, Se não há misericórdia para alguém como ela, then I go to hell too. então eu vou para o inferno também. Street preachers, Pregadores da rua. are there any in here? Tem algum aqui? I hope so. Eu espero que sim. But I tell you, the next angry street preacher I see, I'm going to kick him. Mas eu vou dizer, o próximo pregador de rua irado, eu vou chutá-lo, se eu vir um. People standing on street corners and preaching, Pessoas nas esquinas das ruas pregando, calling people names, falando coisas feias contra as talking pessoas, about their sin, falando do seu pecado, but leaving them with no hope. mas saindo de lá sem nenhuma esperança. You know what I want to see?
Sabe o que eu quero dizer? I want to see an army of street preachers Sabe o que eu quero ver? Eu quero ver um exército de who pregadores de stand rua on every corner of every city, que ficam nas esquinas de qualquer cidade, but with enough knowledge in their head mas com conhecimento suficiente na sua mente and enough real passion in their heart e com paixão verdadeira nos seus corações to just speak of the glories of Christ para falar das glórias de Cristo and the glories of His gospel, e as glórias do seu and to evangelho make a universal call e fazer uma chamada universal to every person to repent and believe. a todas as pessoas para que creiam e se arrependam. Mercy, Misericórdia, mercy. misericórdia. My most righteous moment Os meus momentos mais justos ou retos is only good enough to send me to hell. só é bom para me mandar para o inferno. I must drip with mercy. Eu tenho que ter misericórdia abundante na minha vida. Some of you young men, Alguns de vocês jovens, yeah, you see those YouTube sermons. você vê aqueles sermões de YouTube. I preach from 9 o'clock to 10 o'clock at night. Eu prego das 9 às 10 da noite. And then it comes to an end on your TV screen. Aí termina lá a minha pregação na sua tela. But you don't see me going till 4 in the morning counseling sinners. Mas aí você não me vê ir até 4 da manhã aconselhando pecadores. Weeping over stray sheep. Chorando sobre ovelhas que se desviaram. As a matter of fact, for me, ministry begins when I step out of the pulpit. Na verdade, para mim, ministério começa quando eu desço do púlpito. You ought to drip with mercy. Você tem que pingar misericórdia. I've had people come up to me just recently. Pessoas se chegaram a mim recentemente. People are taking your photos. As pessoas estão tirando foto. You should rebuke them. Você deveria repreendê-los, alguém disse para mim. Should I crush them? Será que eu deveria amassá-los? Is that what you want me to do? É isso que você quer que eu faça? Well, that lady came up to you and said, "Thank you for the wonderful sermon." E aí aquela pessoa se aproximou de você, aquela senhora, e disse: obrigado pelo maravilhoso sermão. You should have told her that if there was anything wonderful, it came from God. Mas você deveria ter dito a ela que se há alguma coisa maravilhosa, veio de Deus. You really wanted me to crush her that way in front of all those people? Você realmente quer que eu envergonhe ela na frente de todas as pessoas? Don't you think I know it came from God? Você não sabe, você não acha que eu também sei que veio de Deus? And she does too. E ela também. It was just her way of saying it. É simplesmente o jeito dela se expressar. Oh, mercy, Misericórdia, mercy. misericórdia. Speak the truth Fale a verdade in love. em amor. And he goes on, Ele continua: blessed are the pure in heart. bem-aventurados os limpos de Oh, coração. my dear friend. Do you know what this means? Sabe o que isso A significa? lot of people have a wrong idea. Algumas pessoas têm ideia errada desse They have texto. some kind of medieval pietistic view of Tem it. uma visão meio pietista medieval desse texto. What it's actually talking about is something unalloyed. Eles estão falando, na verdade, de alguma coisa que não tem mistura. Do you know when they take gold Sabe quando eles pegam o ouro and they melt it e eles derretem and all the impurities come to the e top todas as impurezas sobem para a parte and superior? they scrape them off E aí eles tiram as impurezas. and then the gold is more refined. Aí o ouro está mais refinado. And then they heat it up again Aí eles esquentam o ouro de novo. and more impurities come to the E top. mais impurezas sobem. Scrape it off. E aí eles tiram. What this means is blessed are those O que esse texto significa é bem-aventurados aqueles who have no competing loyalties in their heart. que não têm lealdades competindo no seu coração. I have competing loyalties in my heart. Eu tenho lealdades competindo no meu coração. I hate them. Eu odeio elas. Even the older men of God here, Até os homens mais velhos que aqui estão, who've walked with God much longer than me que andaram com Deus já há mais tempo do que eu, and made more progress than me, e fizeram mais progresso do que eu fiz. they have competing loyalties in their heart. Eles têm lealdades competindo em seus corações. But you see, that's why we look so ugly, all of us old preachers. Mas é por isso que nós, pregadores mais velhos, somos tão feios. That's why we look so beat up. É por isso que a gente parece tão surrado. I mean, we've been in the oven for a long A time. gente está no forno faz muito tempo. And soon as we get out, E assim que a gente sai, you think, oh, the air feels good out here. você fala assim, o ar está maravilhoso aqui fora. And then God shoves you right back in the oven Deus again. joga você no forno novamente. You see, this is what God is doing. E veja, isso é o que Deus está fazendo. All
these preachers talking about prosperity and blessing, Esses and pregadores todos falando de bênção, all prosperidade. these pathetic trinkets they care about. E essas coisas ridículas que eles se They importam. can take all that stuff with them. Eles podem levar essas coisas com eles. What do we O want? que nós queremos? A heart Um coração with no competing loyalties, sem lealdades competindo umas com as outras. where we have died to self Onde nós morremos para nós mesmos. and everything is Him. E tudo é Ele. And like the Apostle Paul, E como o apóstolo Paulo, we have not achieved it, nós não but alcançamos. the thing that we seek Mas a coisa que nós is buscamos to keep pressing on. é continuar progredindo. And you know what? E sabe de uma coisa? When I say this, the Quando- older men of God are going to smile. Quando eu digo isso, os homens mais velhos que aqui estão de Deus vão rir. Most of the time, we're not as zealous as we ought to be about having our heart pured. Na maioria das vezes nós não somos tão zelosos como nós deveríamos ser em relação a purificar nosso coração. But God never asked us permission to put us back in the oven. Mas Deus não pede permissão para nos colocar de volta no forno. Even if our heart grows apathetic, Mesmo se o nosso coração ficar apático. His mighty providence and sovereignty A sua providência e soberania will grab us by the back of the neck, vai nos pegar no pescoço, open the oven, abrir o forno throw us right back in. e nos joga lá dentro. In the book of Ezekiel, No livro de Ezequiel, where I was going to preach from, onde eu ia pregar hoje. one of the new covenant promises is this: Uma das promessas da nova aliança é esta. I will cleanse you from all your filthiness and all your idolatry. Eu vou limpar você de toda a impureza e de toda a idolatria. Now notice he says, I will. Veja que ele diz, eu o farei. I will. Eu o farei. I will separate you from the Eu vou nations. separar você das nações. I will take you from the people. Eu vou tomar vocês de entre os povos. I will put you in your own land. Eu vou colocar você na sua I terra. will change your heart. Eu vou mudar o seu I coração. will put my spirit within you. Eu vou colocar o meu espírito em I você. will cleanse you from all your filthiness. Eu vou limpar você de toda a sua impureza. I'm going to end with an Eu illustration quero terminar com uma ilustração about the mighty sovereignty of God. sobre a maravilhosa e poderosa soberania de Deus. He is relentless. Ele não se cansa. He is dangerous. Ele é perigoso. He is not safe, Ele não é seguro. but he is good. Mas ele é bom. I was raised on a farm. Eu cresci numa fazenda. We raised cattle and quarter horses. Nós cultivávamos lá cavalos, Horses and cattle. e gado. I was a cowboy. Eu era um cowboy. Even when I was little, I was a cowboy. Até quando eu era pequeno, eu era um cowboy. I got in the way of all the cowboys. Na verdade, eu atrapalhava os outros cowboys. I would always come home Eu sempre chegava em casa, totally filthy dirty, sempre sujo, totalmente. riding cattle, Montando no gado, riding horses, montando nos cavalos, getting thrown off. caindo. I would have dirt here, Eu tinha sujeira aqui, dirt here, sujeira aqui, dirt everywhere. sujeira em tudo quanto é canto. And my mom would look at me E minha mãe olhava para mim and she'd say, e ela dizia assim: go in and take a bath. vai tomar um banho. And I remember when I was about 9 years old, E eu lembro quando eu tinha mais ou menos 9 anos de idade. somewhere around the age of my two boys. Mais ou menos entre as idades dos meus filhos ali. And my mom said, go in and take a bath. E minha mãe falou assim: vai tomar um banho, menino. And I said, Mom, E eu disse para ela: mãe, I'm older now. eu sou mais velho agora. And I don't think I need a bath. Eu acho que eu não preciso de um banho. I'm just going to go to bed. Eu acho que eu vou para a cama. My mom looked at me Minha mãe olhou para mim and I turned to a block of ice. e eu me tornei um bloco de gelo. She had smoke coming out of her ears, Tinha assim fumaça saindo dos ouvidos dela, laser beams coming out of her eyes. laser saindo dos olhos. Her teeth grew down this far. O dente dela parece que desceu até aqui embaixo. And she looked at me. E ela olhou para mim She said, you will take a bath. e ela falou assim: você vai tomar banho. People ask me today, what did you do? As pessoas perguntam para mim hoje: o que você I fez? said, I took a bath. Eu falei: eu fui tomar banho. Because back in those days, it was legal for your parents to kill you. É porque naqueles dias era legal se os seus pais te matassem. But I went in there, Aí eu fui.
And I don't know what it is, E eu não sei o que que é. but when you're a boy, Mas quando você é um menino, you can swim in the river. você pode nadar no rio. You can swim in a cattle trough, a filthy cattle Você trough. pode nadar na baia do gado. But something about bathtubs you're just afraid Mas of. tem uma coisa de banheiro que parece que a gente tem medo. So I got in there and I did what my son Evan does all the Aí time. eu entrei lá e fiz o que meu filho Evan sempre faz. I turned on the water Eu liguei a água and I went like this. e eu fiz assim. And then Aí I got my mother's white towel eu peguei a toalha branca da minha mãe and I dried off. e eu me sequei. And I dyed her towel brown. E eu fiz a toalha dela ficar marrom. Everything was going wonderful Tudo estava maravilhoso. till my mom walked in the bathroom Até que minha mãe entrou no banheiro. and she looked at me. E ela olhou pra mim. She looked at her towel. E ela olhou pra toalha dela. Now my mom was raised on a ranch. A minha mãe foi criada numa fazenda. My mom's hands were so rough. A mão dela era muito áspera. She worked like a cowboy. Ela trabalhava como um cowboy. It was like steel. Era como se fosse ferro, aço. She grabbed me by the back of the neck. Ela pegou atrás do meu pescoço. She turned on the water Ela ligou a água. and she looked at me. E ela olhou pra mim. She turned me around that E ela way. me virou assim. And she said, "We can do this the easy way, Aí ela falou assim, nós podemos fazer isso da maneira mais fácil. or we can do this the easy way." Ou nós podemos fazer isso da maneira mais fácil. Because for me, both ways are easy. Porque pra mim, dos dois jeitos são fáceis. And she put me under the water E ela me colocou debaixo da água for about 25 minutes. por cerca de 25 minutos. And she scrubbed me. Ela me esfregou. Several layers of skin was on the floor. Várias camadas de pele estavam já no chão ali. When I came out of that Quando eu bathtub, saí daquele banho, I was shining with the Shekinah glory of eu God. estava brilhando com a glória Shekinah do Senhor. Now let me share something with Agora you. deixa eu compartilhar uma coisa com vocês. Isn't it amazing Não é maravilhoso that my mother is more powerful que minha mãe é mais poderosa than most people's God? do que o Deus de muita gente? I hear preachers say that all the time. Eu ouço pregadores dizer isso o tempo todo. God wants to do so much with you, Deus quer fazer tanto com você, but if you don't cooperate, mas se você não cooperar, He can't do what He Ele wants não to do. consegue fazer o que Ele quer fazer. If that's the case, Se é assim que é, you're not a Christian, então você não é cristão. because God will grab you Porque Deus vai pegar você. and say, "We can do this the easy E way, Deus vai falar, nós podemos fazer isso do jeito fácil, or we can do this the easy ou way." nós podemos fazer isso do jeito fácil. And all the angels are gathered E around, todos os anjos se reúnem. saying, "Oh Lord, Ó Senhor, wash him." lave-o. We just love to look at the expressions on their A faces. gente adora ver as expressões das suas faces. My dear friend, Meu querido amigo, now you see, tá vendo? preachers and prophets aren't always mad. Pregadores e profetas não são sempre bravos. They're not always screaming at people. Não estão sempre gritando contra as pessoas. They're not always rebuking. Eles não estão sempre repreendendo. They teach Eles ensinam for edification, para edificação, for blessing. para bênção. I'll iterate one other thing. E eu vou dizer mais uma coisa. I'm not a flatterer. Eu não sou alguém que exibe os outros ou elogia os outros. That is sin. Isso é pecaminoso. So when I said what I said about pastors, Então, quando eu disse o que eu disse sobre pastores, it's not because there's pastors seated here. não é porque há pastores sentados aqui. I say many hard things against pastors. Eu digo muitas coisas duras contra pastores. I want you young people to know something. Eu quero que vocês jovens saibam uma coisa. Unless you get in a really biblical church, A não ser que você esteja numa igreja realmente bíblica, under biblical elders debaixo de anciãos e líderes who bíblicos, can personally speak into your life, que podem falar à sua vida, you are never going to become what you ought to be. você nunca será o que você tem que ser. I could spend the next hour Eu poderia gastar a próxima hora naming the names falando os nomes of the pastors dos pastores, who are in part responsible que em parte são responsáveis for the man you see behind this pulpit. pelo homem que vocês veem atrás desse púlpito. Even today, Até hoje.
My two pastors, Meus dois the pastores, two elders of my church, os dois anciãos da minha igreja, are at least 15 years younger than me. têm pelo menos 15 anos a menos do que eu. But they are the elders of the church I attend. Mas eles são os anciãos da igreja que eu frequento. And I don't make a decision without speaking to them about great matters. E eu não faço uma decisão sequer sem conversar com eles sobre coisas importantes. I depend upon their counsel, Eu dependo do conselho deles. and I listen to their rebuke. E eu ouço a repreensão deles. May God's blessing be upon you. Que a bênção de Deus esteja sobre vocês.